Em meio aos corredores de um supermercado comum, uma criança estende a mão para uma senhora invisibilizada pela vida. Esse gesto singelo, mas profundamente humano, toca o coração de um bilionário solitário que presencia a cena. Naquele instante, uma cadeia de transformações é iniciada, provando que a compaixão de uma criança pode mudar destinos inteiros. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A tarde de setembro caía morna sobre a cidade de São Paulo. O céu tinha aquele tom acinzentado típico dos dias nublados, quando o sol teima em se esconder atrás das nuvens densas que cobrem a metrópole. No bairro da Vila Mariana, o supermercado Compra Mais vivia seu movimento habitual de uma terça-feira comum. Carrinhos deslizavam pelos corredores, música ambiente tocava, baixinho pelos alto-falantes, e dezenas de pessoas seguiam suas rotinas de compras sem maiores preocupações. Entre essas pessoas estava Renata Silva, uma mulher de 32 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo apressado, olhos cansados, mas ainda cheios de ternura. Vestia um jeans desbotado e uma blusa simples, carregando uma bolsa surrada no ombro enquanto empurrava o carrinho com uma das mãos. Na outra mão, segurava firme os dedos pequenos de sua filha, Laura, uma menina de 7 anos com tranças escuras e olhos negros brilhantes que pareciam capturar tudo ao redor. Laura tinha aquele jeito observador que nem todas as crianças possuem. Enquanto a mãe conferia os preços nas prateleiras, calculando mentalmente cada centavo para não estourar o orçamento apertado do mês, a menina deixava seu olhar passear pelos corredores. Via outras famílias, funcionários repondo mercadorias, idosos caminhando devagar com suas cestinhas. Tudo chamava sua atenção, tudo parecia ter uma história. Renata trabalhava em 2 empregos. De manhã, era auxiliar de limpeza em um prédio comercial no centro. À tarde, quando conseguia, fazia bicos como diarista em casas de família. A vida não era fácil. Nunca tinha sido. Desde que o pai de Laura partiu, quando a menina ainda engatinhava, Renata precisou se desdobrar para garantir o sustento das duas. Mas ela nunca reclamava na frente da filha. Sorria, brincava, inventava histórias antes de dormir e fazia questão de que Laura crescesse acreditando que o mundo, apesar de difícil, ainda tinha bondade. E talvez por isso, Laura tivesse esse coração generoso. Talvez fosse pela forma como a mãe a educou, sempre ensinando que ajudar o próximo era mais importante que ter muito. Ou talvez fosse simplesmente a essência daquela criança, um mistério bonito que nem a própria Renata sabia explicar. Estavam no corredor dos enlatados quando Laura percebeu. Uma senhora idosa, magra, curvada pelo peso dos anos, segurava com as 2 mãos um pote plástico de sopa instantânea. Suas mãos tremiam levemente. Ela olhava para o produto com uma expressão que misturava desejo e resignação. Pegava o pote, olhava o preço, colocava de volta na prateleira. Repetia o gesto. Pegava novamente, suspirava fundo e tornava a deixá-lo ali. Laura soltou a mão da mãe e deu alguns passos em direção à senhora. Renata, distraída conferindo a lista de compras amassada que tirou do bolso, não percebeu de imediato. A menina parou ao lado da senhora e olhou para cima, para aquele rosto enrugado, marcado por lágrimas antigas e sorrisos esquecidos. A mulher usava um vestido azul desbotado, remendado em alguns pontos, e carregava uma bolsa de tecido gasto. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque frouxo. Ela não notou a presença da criança. A senhora se chamava Marta. Dona Marta, como gostava de ser chamada nos tempos em que ainda tinha quem a chamasse. Tinha 74 anos e vivia sozinha em um quartinho alugado nos fundos de uma casa antiga na Saúde. Seu marido partira anos atrás, deixando-a com dívidas e um coração partido. O filho, seu único filho, tinha se afastado depois de brigas amargas sobre dinheiro, orgulho e escolhas de vida. Fazia tanto tempo que nem conseguia mais contar direito.
Marta recebia uma aposentadoria mínima que mal cobria o aluguel e as contas básicas. Comprar comida era um exercício de matemática dolorosa. Cada real precisava ser esticado ao máximo. Aquele pote de sopa custava R$ 4,20. Parecia tão pouco, mas representava quase metade do que ainda tinha para passar a semana. Laura pigarreou baixinho. A senhora olhou para baixo e se deparou com aqueles olhos negros e profundos que a observavam com curiosidade e algo mais. Algo que ela não via há muito tempo direcionado a ela. Empatia. Cuidado. Oi, disse Laura com a voz suave. A senhora está precisando de ajuda? Marta piscou surpresa. Filhinha, eu... Não, querida. Estou só olhando. A senhora quer essa sopa? Eu posso pedir para minha mãe comprar para a senhora. Ela é boa. Minha mãe sempre ajuda as pessoas. Não, não, criança. A senhora fez um gesto com a mão, tentando sorrir, mas os olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, meu anjo, mas não precisa. Vai com sua mãe. Mas Laura não se moveu. Ficou ali olhando para Marta com aquela seriedade infantil que às vezes desarmava adultos. Ela via além da aparência. Via uma pessoa que estava com fome, uma pessoa que estava triste. E isso, para Laura, era suficiente. Mãe! Chamou a menina sem tirar os olhos da senhora. Renata virou a cabeça e finalmente percebeu onde a filha estava. Aproximou-se rapidamente, preocupada. Laura, o que você está fazendo? Desculpe, senhora, ela é muito curiosa. Mas antes que Renata pudesse puxar a filha de volta, Laura apontou para o pote de sopa. Mãe, a senhora está querendo essa sopa, mas não tem dinheiro para comprar. A gente pode comprar para ela, por favor? Renata sentiu o rosto esquentar. Olhou para a senhora que agora chorava em silêncio, envergonhada. Olhou para a filha, aqueles olhos suplicantes. Olhou para o carrinho dela, que já estava mais cheio do que deveria. Fez as contas mentalmente. Sabia que não sobrava, mas também sabia que não conseguiria dizer não. Um homem observava tudo de longe. Eduardo Mendes tinha 46 anos e era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Seu nome aparecia em listas de bilionários, em capas de revistas, de negócios em colunas sociais. Ele vestia um terno impecável, mesmo em um supermercado, e segurava uma cestinha com algumas coisas que nem precisava. Estava ali por acaso, saindo de uma reunião próxima, apenas para comprar uma água. Mas agora estava parado, incapaz de se mover, olhando para a cena que se desenrolava alguns metros à frente. Aquela mulher idosa, aquele vestido azul desbotado, aquele jeito de segurar as coisas com as duas mãos. Não podia ser. Eduardo sentiu o peito apertar. As mãos começaram a tremer. Deixou a cestinha cair no chão sem perceber. O som do plástico batendo no piso chamou a atenção de algumas pessoas, mas ele não se importou. Seus olhos estavam fixos na senhora. Era ela, sua mãe. Quanto tempo tinha passado? 8 anos? 10? Eduardo tinha perdido a conta. Perdido de propósito. Tinha apagado aquela lembrança, aquela dor, aquela culpa. Quando enriqueceu, quando construiu seu império, decidiu que não precisava mais daquele passado pobre, daquela mãe que sempre reclamava de suas escolhas, daquele sobrenome simples que ele mudou legalmente. Mendes não era o sobrenome que nasceu com ele. Era Silva, Eduardo Silva, filho de Marta Silva e João Silva, um casal humilde do interior de Minas que migrou para São Paulo em busca de vida melhor. O pai tinha partido cedo, deixando mãe e filho lutando para sobreviver. Eduardo cresceu vendo a mãe trabalhar até a exaustão, vendo as contas apertadas, vendo a vergonha de não ter. Quando ficou rico, quando finalmente conseguiu sair da pobreza, prometeu a si mesmo que nunca mais voltaria. Ofereceu dinheiro para a mãe. Ela recusou, com orgulho, dizendo que não queria esmola do filho que tinha vergonha da própria origem. Brigaram. Palavras duras foram ditas, ele saiu batendo a porta e nunca mais voltou. Agora ali estava ela, velha, frágil, sozinha, sem conseguir comprar um pote de sopa.
E uma criança, uma menina pequena e generosa, estava fazendo o que ele deveria ter feito anos atrás. Renata respirou fundo e sorriu para a senhora. Claro que a gente pode comprar. Vai ser um prazer. Não, querida, por favor. Marta tentou recusar, mas a voz falhou. Eu não quero incomodar. A senhora não está incomodando nada. Laura já tinha pegado o pote e colocado no carrinho da mãe. Pronto, agora é da senhora. Marta desabou em lágrimas. Cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava havia anos. Renata se aproximou e tocou gentilmente o braço dela. A senhora está bem? Quer sentar um pouco? Marta balançou a cabeça, incapaz de falar. Laura pegou a mão enrugada da senhora e apertou com carinho. Não precisa chorar. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Minha mãe me ensinou isso. Aquelas palavras simples atravessaram Marta como uma lâmina de luz em meio à escuridão. Ela olhou para aquela criança, para aquele rostinho puro e sincero, e sentiu algo que tinha esquecido como era. Sentiu que ainda importava, que ainda era vista, que ainda era humana. Eduardo se aproximou devagar, o coração batendo descompassado. Queria falar, queria gritar, queria correr até ali e abraçar a mãe e pedir perdão. Mas as pernas não obedeciam, a voz não saía. Ficou a poucos metros, escondido atrás de uma prateleira, observando. Renata ajudou Marta a se recompor. Qual é seu nome, senhora? Marta. Pode me chamar de Dona Marta. Dona Marta, prazer. Eu sou Renata e essa é minha filha Laura. A gente vai pagar suas compras no caixa, tudo bem? A senhora tem mais alguma coisa que precisa? Marta olhou para o carrinho vazio que segurava. Tinha vindo ao mercado com esperança de comprar pelo menos o básico, mas sabia que não daria. Ia voltar para casa com as mãos vazias como tantas outras vezes. Renata percebeu o olhar. Vem com a gente. Vamos fazer uma comprinha. Não, filha. Não posso aceitar. Já é demais. Dona Marta, por favor, deixa a gente ajudar. Vai ser bom pra gente também. Laura adora fazer coisas boas. E eu também. Laura puxou a mão de Marta e começou a caminhar, arrastando a senhora consigo. Renata sorriu e a seguiu com o carrinho. Passaram pelos corredores escolhendo itens básicos, um pacote de arroz, feijão, um vidro de café. Marta protestava a cada coisa, mas Renata e Laura insistiam com doçura. Eduardo as seguia de longe, incapaz de desviar o olhar. Via a mãe sorrindo timidamente. Via aquela menina segurando sua mão com confiança. Via a outra mulher, claramente sem recursos, escolhendo ajudar mesmo assim. Algo dentro dele se quebrou. Todas as justificativas que tinha construído ao longo dos anos, todas as desculpas, todo o orgulho, tudo desmoronou diante daquela cena. Ele tinha dinheiro suficiente para comprar o supermercado inteiro. E estava ali, escondido, enquanto uma criança de 7 anos mostrava mais compaixão do que ele jamais demonstrara. No caixa, Renata pagou as compras. Foram R$ 230. Ela sentiu o estômago apertar ao ver o valor, mas não hesitou. Passou o cartão, rezando para passar. Passou. Agradeceu em silêncio. Marta chorava novamente. Renata pegou um papel e uma caneta emprestada da atendente do caixa e escreveu seu telefone. Dona Marta, aqui está meu número. Se a senhora precisar de alguma coisa, liga para mim, tá bom? E eu quero o número da senhora também. Vamos ficar em contato. Marta, com mãos trêmulas, anotou seu telefone em outro papel. As duas trocaram os números como se selassem um pacto silencioso de amizade e cuidado. Laura abraçou Marta apertado. A senhora é muito legal. Vou sentir saudade. Marta se ajoelhou com dificuldade e beijou a testa da menina. Você é um anjo, minha filha. Um anjo de verdade. Obrigada por me enxergar. Renata ajudou Marta a levar as compras até o ponto de ônibus. Ficaram ali conversando mais alguns minutos até o ônibus chegar. Marta subiu, ainda chorando, acenando pela janela enquanto o veículo se afastava. Renata e Laura voltaram para casa caminhando. Moravam em um apartamento pequeno de 2 cômodos a algumas quadras dali. No caminho, Renata segurou a mão da filha e perguntou baixinho: Por que você fez isso, filha? Como soube que ela estava precisando? Laura pensou por um momento.
Eu só senti, mãe. Ela estava triste. E eu não gosto quando as pessoas estão tristes. Renata apertou a mão da filha, orgulhosa e comovida ao mesmo tempo. Eduardo saiu do supermercado em choque, entrou no carro, um BMW preto reluzente, e ficou parado com as mãos no volante. Não conseguia dirigir. Não conseguia pensar direito. Sua mãe estava passando necessidade. E ele não sabia. Ou pior, não queria saber. Pegou o celular e ligou para seu assistente pessoal. Ricardo, preciso que você investigue algumas pessoas para mim. Urgente. Quero nomes completos, endereços, tudo. Vou te passar as descrições. Descreveu Renata, Laura e Marta em detalhes. Ricardo, acostumado com pedidos estranhos do chefe, apenas concordou e disse que teria as informações em breve. Eduardo dirigiu até seu apartamento na Faria Lima, cobertura de luxo com vista panorâmica da cidade. Entrou, jogou o paletó no sofá e foi até a janela. Olhou para São Paulo lá embaixo, aquele monstro de concreto que ele ajudou a construir. E pela primeira vez em anos, sentiu vergonha. Vergonha de si mesmo. Vergonha do que tinha se tornado. Naquela noite, Marta chegou em seu quartinho e arrumou as compras com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada item que tirava da sacola parecia um milagre. Fazia tanto tempo que não tinha comida de verdade em casa. Sentou-se na beirada da cama estreita e rezou agradecendo por aquela menina, por aquela mãe generosa, por ainda estar viva para experimentar bondade. Renata deitou Laura para dormir e ficou olhando a filha por longos minutos. Que criança incrível tinha gerado! Como era possível tanto amor em um coração tão pequeno? Beijou a testa da menina e sussurrou "te amo" antes de sair do quarto. Sentou-se à mesa da cozinha e abriu o caderno onde anotava as contas. Calculou. Recalculou. Ia ficar apertado até o próximo pagamento, mas daria jeito. Sempre dava. E então sorriu. Porque sabia que tinha feito a coisa certa. Porque sabia que estava ensinando Laura a ser uma pessoa boa. E isso, no fim das contas, era tudo que importava. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. Revirou-se na cama king size, entre lençóis egípcios caríssimos, e tudo que conseguia ver era o rosto da mãe. Aquele olhar perdido. Aquelas mãos trêmulas, segurando um pote de sopa. De madrugada, levantou e foi até o escritório. Abriu uma gaveta trancada e tirou de lá uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era dele criança, nos braços da mãe. Os dois sorrindo. Tempos mais simples, tempos mais felizes. Segurou a foto contra o peito e chorou como não chorava desde que era menino. No dia seguinte, Ricardo ligou cedo. Tenho as informações, Sr. Eduardo. Passa para mim. Tudo. A mulher se chama Renata Silva. 32 anos. Trabalha como auxiliar de limpeza e diarista. Mora na Rua das Azaleias, número 345, apartamento 12. Mãe solteira de uma menina chamada Laura, de 7 anos. Estudante da escola municipal do bairro, sem antecedentes. Vida simples, sem luxos. E a senhora idosa? Marta Silva, 74 anos. Aposentada. Mora sozinha. Viúva. Tem um filho chamado... Ricardo fez uma pausa estranha. Fala, insistiu Eduardo, mesmo já sabendo o que viria. Um filho chamado Eduardo Silva. Mudou o nome para Eduardo Mendes há 12 anos. É você, senhor. Eduardo fechou os olhos. Eu sei. Obrigado, Ricardo. Pode desligar. Ficou em silêncio no meio do escritório gigantesco, cercado de diplomas, prêmios, fotos com pessoas importantes. E tudo aquilo pareceu vazio. Oco, sem sentido. Uma menina de 7 anos, que não tinha quase nada, tinha mostrado mais humanidade em 5 minutos do que ele demonstrara em uma vida inteira. E isso ia mudar. Ele ia mudar. Não sabia ainda como. Não sabia ainda quando. Mas sabia que aquele encontro no supermercado não tinha sido coincidência. Era um recomeço. Uma segunda chance. E Eduardo Mendes não ia desperdiçá-la. Os dias que seguiram ao encontro no supermercado foram de inquietação profunda para Eduardo Mendes. Ele continuava indo ao escritório, assinando contratos, participando de reuniões, mas era como se estivesse em piloto automático. Sua mente estava sempre em outro lugar,
Via o rosto da mãe em todos os lugares. Ouvia a voz daquela menina ecoando em seus pensamentos. Sentado em sua sala imensa no 23º andar de um prédio espelhado na Faria Lima, Eduardo olhava os papéis sobre a mesa sem realmente vê-los. Seu sócio, Marcelo, tentava discutir os números de um novo empreendimento, mas percebia que o amigo não estava prestando atenção. Eduardo, você está me ouvindo? Marcelo estalou os dedos na frente do rosto dele. O quê? Eduardo piscou, voltando à realidade. Desculpa, Marcelo. Continua. Cara, o que está acontecendo com você? Faz 3 dias que você está assim. Aconteceu alguma coisa? Eduardo suspirou fundo. Olhou para o sócio, pensando se deveria contar. Marcelo era seu amigo há anos, desde os tempos de faculdade. Conhecia parte da história de Eduardo, mas não tudo. Ninguém conhecia tudo. Eu vi minha mãe, disse Eduardo, a voz saindo baixa. Marcelo arregalou os olhos. Sua mãe? Mas você não falava com ela há 10 anos, quase 10 anos. E ela estava passando necessidade, Marcelo. Não conseguia comprar comida, e eu... Eduardo passou a mão pelo rosto. Eu sou bilionário e minha mãe estava com fome. O silêncio que caiu na sala era pesado. Marcelo não sabia o que dizer. Eduardo nunca tinha falado muito sobre a família. Sempre mudava de assunto quando o tema surgia. O que você vai fazer? Marcelo perguntou por fim. Ainda não sei. Mas preciso fazer alguma coisa. Não posso continuar fingindo que está tudo bem. Naquela mesma semana, Eduardo começou a agir, mas não da forma impulsiva que caracterizava suas decisões de negócios. Desta vez, ele queria fazer as coisas com cuidado, com respeito, com amor, mesmo que essa palavra parecesse estranha em sua mente depois de tanto tempo. Contratou um investigador particular para acompanhar discretamente a rotina de Marta, não para invadir sua privacidade, mas para entender como ela vivia, do que precisava, se estava segura. O relatório que recebeu dias depois partiu seu coração em pedaços. Marta acordava todos os dias às 5 da manhã. Rezava diante de um pequeno altar improvisado com fotos antigas. Tomava um café fraco, muitas vezes sem açúcar para economizar. Saía para caminhar no quarteirão porque não tinha dinheiro para pegar ônibus à toa. Voltava, assistia programas na televisão velha, almoçava pouco, jantava menos ainda. Dormia cedo, encolhida na cama estreita, em um quarto com infiltração nas paredes. Eduardo leu aquele relatório 3 vezes. Cada linha era uma punhalada de culpa. Enquanto ele morava em uma cobertura de luxo, a mãe vivia em condições precárias. Enquanto ele desperdiçava dinheiro em jantares caros e roupas de grife, ela economizava centavos para poder comer. Decidiu agir em 2 frentes. Primeiro, cuidaria da mãe, mas de forma que ela não se sentisse humilhada ou invadida. Segundo, faria algo pela menina e pela mulher que tinham mostrado a compaixão que ele tinha esquecido que existia. Enquanto isso, a vida de Renata, que Laura seguia seu ritmo normal, ou quase, porque Dona Marta tinha se tornado presença constante. Alguns dias após o encontro no supermercado, Marta ligou para Renata. A voz trêmula do outro lado da linha perguntou se podia visitá-las. Renata, sempre acolhedora, disse que sim com entusiasmo. Marta apareceu na porta do apartamento pequeno, trazendo um bolo de fubá que tinha feito com os ingredientes que Renata havia comprado. Era sua forma de agradecer. Estava nervosa, segurando a travessa com cuidado. Renata abriu a porta e sorriu largo. Dona Marta, que alegria! Entre, por favor. Laura correu até a senhora e a abraçou pela cintura. Dona Marta, a senhora veio. Eu estava com saudade. Marta se emocionou novamente. Aquela criança tinha o poder de fazer seu coração derreter com simplicidade. Eu também estava com saudade de vocês, minha flor. Sentaram-se à mesa pequena da cozinha. Renata fez café. Marta cortou o bolo. Laura comeu sua fatia, fazendo barulho de satisfação, arrancando risadas das 2 mulheres. Conversaram por horas. Marta contou sua história. Falou do marido que tinha partido, deixando dívidas. Falou do filho que se afastou. Falou da solidão que carregava como um peso nas costas. Chorou algumas vezes. Renata segurou sua mão.
Dona Marta, a senhora não está mais sozinha. Agora tem a gente. Pode vir aqui sempre que quiser. Nossa casa é sua casa. Laura, sentada ao lado de Marta, encostou a cabeça no braço da senhora. É verdade. A senhora é da família agora. Aquelas palavras simples fizeram algo dentro de Marta. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que pertencia a algum lugar, que importava para alguém. Renata percebeu que Marta estava com a roupa muito gasta. No dia seguinte, separou algumas peças suas que estavam em bom estado e levou para a senhora. Marta protestou, mas acabou aceitando quando Renata disse que Laura ficaria triste se ela recusasse. As visitas se tornaram frequentes. Marta ia ao apartamento de Renata 2, 3 vezes por semana. Levava quitandas que fazia, ajudava Renata com pequenas tarefas domésticas, brincava com Laura. Pela primeira vez em muito tempo, tinha uma rotina que incluía outras pessoas. Tinha motivo para acordar animada. Eduardo acompanhava tudo de longe. O investigador que contratou mantinha relatórios discretos. Ele soube da aproximação entre Marta e Renata. Soube das visitas. Soube que a mãe estava mais feliz. E aquilo, ao invés de aliviá-lo, aumentava sua culpa. Uma estranha tinha conseguido fazer pela mãe o que ele nunca fizera. Uma mulher que mal se sustentava tinha aberto as portas de sua casa, enquanto ele, que podia dar tudo, tinha fechado a porta do coração. Mas Eduardo também começou a agir. Criou uma empresa de fachada, uma espécie de organização social, e através dela começou a fazer transferências discretas para a conta de Renata. Pequenas quantias a princípio, R$ 500, R$ 1.000, sempre com justificativas falsas. Um programa de ajuda social aleatório, um sorteio, uma doação anônima. Renata ficava confusa quando via aquele dinheiro chegando, mas não recusava. Usava para melhorar a situação em casa, para comprar coisas para Laura, para ajudar Dona Marta. Eduardo também contratou alguém para fazer pequenos reparos no quartinho onde Marta morava. Fingia ser uma iniciativa da prefeitura. Consertaram a infiltração. Pintaram as paredes. Trocaram a cama velha por uma nova. Marta chorou quando viu as mudanças, sem saber que o filho era o responsável. Mas Eduardo sabia que aquilo não era suficiente. Não era sobre dinheiro. Nunca tinha sido. Era sobre presença. Era sobre amor. E ele precisava encontrar coragem para dar esse passo. Uma noite, sozinho no apartamento, Eduardo pegou o celular e digitou o número da mãe. O dedo pairou sobre o botão de ligar por longos minutos. O coração batia acelerado. O que ia dizer? Como explicar 10 anos de ausência? Como pedir perdão? Desligou o celular sem fazer a chamada. Ainda não estava pronto. Enquanto isso, Laura continuava sendo a criança especial que sempre fora. Na escola, professores comentavam entre si sobre a menina. Ela era a primeira a perceber quando algum colega estava triste, a primeira a oferecer ajuda, a primeira a dividir o lanche. A professora Sônia, que dava aula para a turma de Laura, chamou Renata para uma conversa. Renata, preciso falar sobre a Laura, disse Sônia sorrindo. Renata ficou tensa. Algum problema? Muito pelo contrário. Sua filha é extraordinária. Eu nunca vi uma criança com tanta empatia. Ela cuida dos colegas, ajuda quem tem dificuldade, é gentil com todo mundo. Queria saber como você faz isso. Renata suspirou aliviada. Eu não faço nada de especial. Ela sempre foi assim. Acho que nasceu com esse coração. Pois saiba que está fazendo um trabalho lindo. O mundo precisa de mais crianças como a Laura. Renata saiu da escola com o coração cheio, orgulhosa da filha, grata por ter uma menina tão especial. Naquela noite, enquanto Laura dormia, Renata sentou-se ao lado da cama e ficou olhando para ela. Pensou em tudo o que tinha passado, nas dificuldades, nas noites sem dormir preocupada com dinheiro, nos sacrifícios, e pensou que tudo valia a pena, porque tinha gerado aquela criança incrível. Dona Marta também estava mudando. A convivência com Renata e Laura tinha reacendido algo dentro dela. Voltou a se arrumar melhor, voltou a sorrir, voltou a ter esperança. E começou a pensar no filho. Será que Eduardo também tinha mudado? Será que com o tempo ele tinha se arrependido? Será que ainda pensava nela?
Certa tarde, enquanto tomava um café na casa de Renata, Marta perguntou algo que vinha remoendo há dias. Renata, você acha que é possível perdoar alguém que te machucou muito? Renata olhou para a senhora, percebendo a dor por trás da pergunta. Acho que sim, dona Marta. Se a pessoa estiver arrependida de verdade, acho que a gente deve dar uma chance. E se essa pessoa te abandonou? Te deixou sozinha? Mesmo assim. Porque guardar rancor só machuca a gente mesma. E às vezes as pessoas erram, mas podem mudar. Marta ficou em silêncio pensativa. Laura, que brincava no chão com bonecas, levantou e foi até ela. Dona Marta está pensando no filho dela? Perguntou a menina com aquela intuição desconcertante. Marta piscou, surpresa. Como você sabe? Eu só sei. Acho que a senhora devia ligar para ele. Aposto que ele também está com saudade. Renata olhou para a filha impressionada. Laura sempre sabia das coisas de um jeito que não dava para explicar. Marta pegou a mão pequena de Laura. Você acha mesmo? Acho. Todo mundo merece uma segunda chance. Você mesma me ensinou isso, mãe. Laura olhou para Renata. Renata sorriu emocionada. É verdade. A gente sempre tem que dar uma segunda chance. Aquela conversa ficou na cabeça de Marta pelos dias seguintes. E, finalmente, uma semana depois, ela tomou coragem. Procurou em uma caixinha velha, onde guardava papéis antigos, e encontrou um cartão de visitas amarelado. Era do escritório de advocacia, onde Eduardo tinha trabalhado antes de abrir a própria empresa. O número provavelmente não funcionava mais, mas talvez conseguisse encontrá-lo a partir dali. Ligou para o escritório. A secretária atendeu. Alô, bom dia. Estou procurando o Dr. Eduardo Silva. Ele trabalhou aí há alguns anos. Dr. Eduardo não trabalha mais aqui, senhora, mas posso te passar o contato do escritório dele. Marta anotou o número com mãos trêmulas, agradeceu e desligou. Ficou olhando para aquele papel por longos minutos. Será que devia ligar? Será que ele ia atender? Será que ainda se importava? Respirou fundo e discou. No escritório de Eduardo, a secretária viu a chamada entrar. Um número desconhecido. Atendeu com a cordialidade de sempre. Escritório do Dr. Eduardo Mendes, bom dia. Do outro lado da linha, Marta quase desligou, mas encontrou coragem. Bom dia, eu gostaria de falar com o Eduardo. O senhor está em reunião no momento. Posso anotar um recado? Pode dizer que é... Marta engoliu em seco. Pode dizer que é a mãe dele. A secretária ficou em silêncio por um momento. Eduardo nunca tinha mencionado a mãe. Claro, senhora. Vou transferir a ligação. Eduardo estava realmente em reunião, mas a secretária o interrompeu. Senhor Eduardo, tem uma senhora na linha dizendo que é sua mãe. Eduardo ficou pálido. Olhou para os 3 empresários sentados à mesa de reunião. Me deem licença, por favor. É urgente. Os homens saíram. Eduardo ficou sozinho, olhando para o telefone sobre a mesa. Sua mãe estava do outro lado. Depois de 10 anos, ela tinha dado o primeiro passo. Com mãos trêmulas, atendeu. Alô, Eduardo? A voz de Marta era fraca, carregada de emoção. Mãe. A palavra saiu quase como um sussurro. Os dois ficaram em silêncio, apenas ouvindo a respiração um do outro. Havia tanto para dizer, mas as palavras não vinham. Marta começou a chorar. Eduardo fechou os olhos, segurando as próprias lágrimas. Filho, eu não sei se você quer falar comigo. Eu sei que brigamos. Eu sei que errei em muita coisa. Mas eu precisava te ouvir. Precisava saber se você está bem. Eduardo não conseguiu segurar. Chorou como não chorava desde criança. Mãe, desculpa. Desculpa por tudo. Por ter te abandonado. Por ter sido orgulhoso. Por ter esquecido de você. Filho, você não precisa pedir desculpa. Preciso sim. Eu te deixei sozinha. Eu te deixei passar necessidade. Eu sou um péssimo filho. Não, Eduardo. Você não é. Você sempre foi um bom menino. Eu que não soube entender suas escolhas. Eu que fui orgulhosa demais. Os dois choravam, cada um em um canto da cidade, mas conectados por aquele fio tênue de amor que nunca tinha se rompido completamente. Mãe, eu quero te ver. Posso? Te ver? Pode, filho. Eu também quero te ver. Marcaram para o dia seguinte.
Eduardo sugeriu um café em um lugar neutro, mas Marta disse que preferia em casa. Ela queria que ele visse como vivia, sem mentiras, sem máscaras. Eduardo concordou. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu direito. Marta arrumou o quartinho pela 10ª vez. Eduardo ensaiou mentalmente o que ia dizer. No dia seguinte, Eduardo chegou ao endereço que a mãe tinha dado. Era uma rua simples no bairro da Saúde, casas antigas, calçadas rachadas, crianças brincando na rua. Ele estacionou o BMW e olhou ao redor. Aquilo o lembrava da infância, das ruas onde tinha crescido, de um tempo que tentou apagar da memória. Tocou a campainha. Marta abriu a porta e os dois se olharam. Ela estava mais velha, mais frágil, mas ainda era a mãe que ele lembrava. Ele estava mais alto, mais elegante, mas ainda era o filho que ela amava. Mãe, filho. Se abraçaram ali, na porta, chorando sem vergonha. Abraçaram como se quisessem compensar 10 anos em um único momento. Marta sentia o cheiro do filho. Eduardo sentia o corpo frágil da mãe entre seus braços. Entraram. Eduardo viu o quartinho pequeno. Viu as condições precárias. Viu as paredes recém-pintadas sem saber que tinha sido ele quem pagara. Sentaram-se à mesinha. Marta serviu café. Eduardo tomou em silêncio, memórias invadindo sua mente. Conversaram por horas. Falaram do passado, dos erros, das mágoas. E aos poucos começaram a construir uma ponte sobre o abismo que os separava. Eduardo contou sobre os negócios. Marta contou sobre a solidão. Eduardo pediu perdão. Marta também pediu. E em um determinado momento, Eduardo disse algo que mudou tudo. Mãe, eu quero que você venha morar comigo. Marta piscou, surpresa. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Eu tenho uma cobertura enorme. Tem quartos sobrando. Você pode escolher o que quiser. Ou, se preferir, eu compro uma casa para a senhora. O que a senhora preferir? Filho, eu não quero suas coisas por pena. Não é pena, mãe. É amor. É culpa. É tudo que eu não fiz e deveria ter feito. Marta ficou em silêncio, olhando para o filho que tinha reencontrado. Deixa eu pensar, filho. É muita mudança de uma vez. Eduardo respeitou. Ficaram mais um tempo conversando. Quando foi embora, se abraçaram novamente na porta. Vou voltar amanhã, mãe, e depois de amanhã. E todos. Os dias, se a senhora deixar. Pode vir, filho. Pode vir sempre. Eduardo saiu dali transformado. Não era mais o mesmo homem que tinha entrado. Algo profundo tinha mudado dentro dele. E enquanto dirigia de volta para casa, pensou em Laura. Naquela menina que tinha iniciado tudo. Ela merecia algo especial. Ela merecia ser reconhecida. Foi assim que começou a nascer a ideia da fundação. Eduardo passou as semanas seguintes planejando. Queria criar algo grandioso, mas significativo. Algo que honrasse Laura, mas que também ajudasse outras crianças como ela. Crianças que demonstravam empatia genuína, que agiam com bondade, mesmo sem ter muito. Conversou com advogados, contadores, especialistas em terceiro setor. Montou uma equipe. Definiu os objetivos da fundação. Seria focada em identificar e apoiar crianças que demonstrassem valores de compaixão, solidariedade e responsabilidade social. A fundação ofereceria bolsas de estudo, programas de mentoria, suporte financeiro às famílias, atividades extracurriculares. Tudo de forma discreta, sem alarde, sem imprensa. E seria em nome de Laura. Fundação Laura Silva para o Bem. Eduardo ainda não tinha contado nada para Renata ou para a menina. Queria que fosse uma surpresa. Queria fazer direito. Enquanto isso, continuava visitando a mãe todos os dias. Levava comida, levava presentes pequenos, levava companhia. Marta florescia a cada visita. Ria mais, falava mais, voltava a viver. E em uma dessas visitas, Eduardo encontrou Renata e Laura lá. Elas tinham ido visitar Marta sem saber que ele estaria presente. Quando Eduardo abriu a porta e viu a menina parada ali, seu coração quase parou. Laura olhou para ele com aqueles olhos negros e profundos. Oi, disse ela com simplicidade. Oi, respondeu Eduardo, a voz falhando.
Renata percebeu a tensão. Olhou para o homem bem vestido, depois para Dona Marta. Desculpa, a gente não sabia que a senhora tinha visita. A gente volta depois. Não. Marta se levantou. Não precisa ir embora. Por favor, fiquem. Eduardo, essas são as pessoas que eu te contei. Renata e Laura. Eduardo olhou para as duas. Então eram elas, as pessoas que tinham cuidado da mãe quando ele não estava lá. Prazer, disse ele, estendendo a mão para Renata. Eduardo. Renata apertou a mão dele, sem entender a emoção que via nos olhos daquele homem. Laura se aproximou e olhou para ele com curiosidade. O senhor é o filho da Dona Marta? Sou, respondeu Eduardo, ajoelhando para ficar na altura da menina. Que legal. Ela falava muito do senhor. Disse que o senhor é muito importante. Eduardo sentiu os olhos arderem. Não tanto quanto você, pequena. Laura inclinou a cabeça, sem entender. Eu? Por quê? Eduardo olhou para a menina que tinha mudado tudo. Porque você tem um coração grande, maior que muitos adultos que eu conheço. E ali naquele quartinho pequeno, 4 pessoas se encontraram, cada uma carregando suas histórias, cada uma prestes a ter suas vidas transformadas para sempre. O encontro naquele quartinho pequeno marcou o início de uma nova fase para todos. Eduardo passou a frequentar a casa da mãe nos mesmos dias que Renata e Laura visitavam. A princípio, Renata ficava constrangida com a presença daquele homem tão elegante, claramente rico e importante. Mas Eduardo fazia questão de se mostrar simples, acessível, humano. Conversavam sobre a vida. Eduardo perguntava sobre Laura, sobre a escola, sobre os sonhos da menina. Renata contava com orgulho sobre a filha, sobre como ela era especial, sobre os comentários dos professores. Laura, por sua vez, conversava com Eduardo com a mesma naturalidade que conversava com qualquer pessoa. O senhor trabalha com o quê? Perguntou Laura certa tarde, enquanto comia um bolo de cenoura que Marta tinha feito. Eu tenho uma empresa de construção. A gente constrói prédios, casas, shopping centers. Nossa, então o senhor é rico? Eduardo sorriu sem jeito. Tenho algum dinheiro, sim. E o senhor ajuda as pessoas? Porque quem tem muito deveria ajudar quem tem pouco. Minha mãe me ensinou isso. Eduardo olhou para Renata, que ficou vermelha. Desculpa, Laura. Você não pode ficar fazendo pergunta assim. Não, tudo bem. Eduardo olhou para a menina. Você tem razão, Laura. Quem tem muito deveria ajudar quem tem pouco. E eu estou aprendendo a fazer isso. Que bom. Laura sorriu. Porque o mundo precisa de gente boa. Aquelas palavras simples ecoaram na mente de Eduardo por dias. O mundo precisa de gente boa. E Laura era a prova viva disso. Algumas semanas depois, Eduardo chamou Renata para uma conversa particular. Marcaram em uma cafeteria perto do apartamento dela. Renata foi nervosa, sem saber o que esperar. Eduardo já estava lá quando ela chegou. Levantou-se educadamente e puxou a cadeira para ela. Obrigada por vir, Renata. Imagina. O que o senhor queria falar? Por favor, me chama de Eduardo. Eduardo sorriu. E eu queria te fazer uma proposta. Renata arregalou os olhos sem entender. Eduardo respirou. Fundo. Eu criei uma fundação, chama-se Fundação Laura Silva para o Bem. Renata piscou confusa. Laura? Minha Laura? Sua Laura. Eduardo assentiu. Aquele dia no supermercado mudou minha vida, Renata. Ver sua filha ajudando minha mãe, ver você pagando pelas compras mesmo sem ter muito, aquilo me transformou. Me fez perceber o homem vazio que eu tinha me tornado. E eu quero honrar isso. Quero honrar sua filha. Eu não estou entendendo. A Fundação vai identificar e apoiar crianças como a Laura. Crianças que demonstram empatia genuína, que ajudam os outros, que fazem o bem sem esperar nada em troca. A gente vai oferecer bolsas de estudo, programas de mentoria, apoio às famílias, e eu quero que a Laura seja a primeira beneficiada. Renata sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eduardo, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa aceitar. Ele puxou uma pasta e colocou sobre a mesa. Aqui está tudo detalhado.
Eu gostaria de custear os estudos da Laura em uma das melhores escolas de São Paulo, ensino integral, atividades extracurriculares, tudo o que ela precisar. E também gostaria de te oferecer um emprego na fundação, se você quiser, como coordenadora de apoio familiar. Renata estava em choque. Um emprego? Mas eu não tenho formação para isso. Você tem algo mais importante que formação. Você tem empatia, você sabe o que é precisar, você sabe como ajudar de verdade, e se você quiser estudar, a fundação vai custear sua formação também. Você sempre quis fazer enfermagem, não é? Renata arregalou os olhos. Como você sabe? Minha mãe me contou. Ela disse que você comentou isso uma vez. Renata cobriu o rosto com as mãos e chorou. Eduardo esperou em silêncio, deixando que ela processasse tudo. Por que está fazendo isso? Renata perguntou quando conseguiu falar. Porque sua filha me ensinou o que eu tinha esquecido. Ela me ensinou que um gesto simples pode mudar vidas. E eu quero que outras crianças tenham a oportunidade de ser como ela. Quero que o mundo tenha mais Lauras. Renata enxugou as lágrimas. Eu preciso conversar com a Laura, preciso explicar para ela. Claro, não precisa decidir agora, pensa com calma. Mas Renata já sabia a resposta. Aquela era a oportunidade que sempre sonhou para a filha. A chance de Laura ter uma educação de qualidade. A chance de ela mesma realizar o sonho de ser enfermeira. Aceitou. Quando contou para Laura, a menina não demonstrou muito entusiasmo com a ideia da escola particular. Para ela, a escola municipal onde estudava estava ótima. Tinha os amigos, tinha os professores que amava. Mas quando Renata explicou que seria importante para ajudar outras crianças, Laura entendeu. Se é para ajudar outras crianças, então tá bom. Eduardo começou a colocar tudo em prática. Matriculou Laura em uma das melhores escolas particulares de São Paulo, no bairro de Pinheiros. Uma escola que valorizava não apenas o conhecimento acadêmico, mas também o desenvolvimento emocional e social dos alunos. A transição foi difícil no início. Laura sentia falta dos amigos da antiga escola. As crianças da escola nova eram diferentes, vinham de famílias ricas, algumas eram arrogantes. Mas Laura, com sua personalidade acolhedora, logo conquistou o respeito dos colegas. Teve um episódio que marcou. Um menino da turma, filho de empresários, estava zombando de uma colega porque ela havia ganhado bolsa de estudos. Laura ouviu e se aproximou. Ei, por que você está falando assim com ela? O menino olhou para Laura com desdém. Porque ela não deveria estar aqui. Essa escola é para gente como a gente, não para gente pobre. Laura cruzou os braços. Eu também tenho bolsa. E daí? O menino ficou sem resposta. Laura continuou. Ter dinheiro não faz ninguém melhor que ninguém. Minha mãe me ensinou isso. O que importa é o coração da gente. A professora que presenciou a cena interveio e chamou a atenção do menino. Depois procurou Renata para contar o ocorrido, elogiando a postura de Laura. Renata, por sua vez, começou a trabalhar na fundação e iniciou o curso de enfermagem que sempre sonhara. Eram dias puxados. Acordava cedo, deixava Laura na escola, ia para as aulas, depois ia para a fundação. Chegava em casa, tarde mas feliz. Pela primeira vez em anos, Renata não precisava se preocupar com dinheiro. Eduardo tinha oferecido um salário justo e ainda pagava todas as despesas de Laura. Eles se mudaram para um apartamento maior, de 2 quartos, ainda simples, mas confortável. Eduardo também insistiu para que Marta se mudasse. Depois de muita conversa, ela aceitou ir morar em uma casa pequena que ele comprou para ela, a poucos quarteirões de onde Renata morava. Não quis morar na cobertura com o filho. Disse que preferia ter seu próprio espaço, mas que estava grata pela oportunidade. A casa tinha 2 quartos, uma sala aconchegante, cozinha completa e um quintal pequeno onde Marta começou a plantar flores. Ela decorou tudo com simplicidade, mas com carinho. Colocou fotos antigas nas paredes, fotos dela com o marido, fotos de Eduardo criança. Eduardo visitava a mãe toda semana, levava mantimentos, levava presentes, levava companhia. A relação entre os dois ia se reconstruindo aos poucos, tijolo por tijolo. Ainda havia feridas,
Ainda havia mágoas não resolvidas, mas havia também amor. E isso bastava. A Fundação Laura Silva para o Bem cresceu rápido. Eduardo investiu milhões do próprio bolso, montou uma equipe competente de educadores, psicólogos, assistentes sociais. Criaram um processo de identificação de crianças que demonstravam empatia genuína através de indicações de escolas, comunidades, organizações sociais. A primeira turma tinha 20 crianças, incluindo Laura. Todas recebiam bolsas de estudo. Suas famílias recebiam apoio financeiro e psicológico, e as crianças participavam de programas de desenvolvimento de liderança e responsabilidade social. Eduardo fazia questão de conhecer cada criança pessoalmente. Conversava com elas, ouvia suas histórias, entendia suas realidades, e cada história o transformava um pouco mais. Um dia, durante uma reunião da fundação, uma psicóloga comentou algo que mexeu com Eduardo. Sabe, doutor Eduardo, o senhor está fazendo um trabalho lindo aqui, mas eu sinto que está fazendo mais por essas crianças do que por si mesmo. Eduardo franziu a testa. Como assim? O senhor se dedica tanto à fundação, visita as crianças, cuida de tudo, mas percebo que está sozinho. Quando foi a última vez que cuidou da própria felicidade? Eduardo ficou em silêncio. A psicóloga tinha razão. Ele vivia para o trabalho e para a fundação. Não tinha vida pessoal. Não tinha relacionamentos significativos além da mãe. A psicóloga se chamava Patrícia. Tinha 38 anos, era divorciada. Tinha uma filha de 10 anos. Começou a trabalhar na fundação desde o início e compartilhava da mesma visão de Eduardo sobre fazer o bem sem alarde. Nos meses seguintes, Eduardo e Patrícia foram se aproximando. Conversavam muito durante as reuniões. Almoçavam juntos às vezes. Ele admirava a paixão dela pelo trabalho, a forma como tratava as crianças, sua visão de mundo. E em um desses almoços, Patrícia tocou no assunto novamente. Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você criou essa fundação? Sei que tem a ver com a Laura, mas sinto que tem algo mais. Eduardo respirou fundo. Criou porque eu passei 10 anos da minha vida sendo egoísta. Fui bem-sucedido nos negócios, fiquei rico, mas perdi o que realmente importava. Abandonei minha mãe, esqueci de onde vim, me tornei alguém que eu não gostaria de conhecer. E uma menina de 7 anos me ensinou que riqueza não é ter dinheiro, é ter humanidade. Patrícia segurou a mão dele sobre a mesa. E você aprendeu a lição. Está se transformando. Mas não pode esquecer de viver também. Eduardo olhou para ela, para aqueles olhos castanhos, cheios de compreensão. Talvez você tenha razão. Começaram a se encontrar fora do trabalho. Jantares, cinemas, caminhadas no parque. A filha de Patrícia, Melissa, logo se afeiçoou a Eduardo. E Eduardo, que nunca tinha pensado em ter filhos, descobriu que gostava daquele papel de figura paterna. Marta adorou quando soube que o filho estava namorando. Conheceu Patrícia e aprovou na hora. Ela é boa para você, filho. Fico feliz. Laura também ficou empolgada. Na escola da fundação, criou amizade com Melissa. As duas viraram inseparáveis. 6 meses depois do início da fundação, Eduardo reuniu toda a equipe e as famílias das crianças beneficiadas para um evento especial. Alugou um salão bonito, decorado com simplicidade, mas com bom gosto. Renata estava nervosa. Não estava acostumada com eventos assim. Vestiu um vestido simples que tinha comprado para a ocasião. Laura usava um vestido branco que Eduardo tinha dado de presente. Marta também estava lá, linda em um conjunto novo que o filho tinha comprado para ela. Eduardo subiu ao palco e pegou o microfone. Olhou para todas aquelas pessoas. Crianças, pais, mães, avós. Gente simples, gente que lutava, gente que merecia uma chance. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Hoje completamos 6 meses da fundação e eu gostaria de compartilhar algumas coisas. A plateia fez silêncio. Há alguns meses eu era um homem perdido. Rico, sim, bem-sucedido, talvez, mas vazio. Eu tinha esquecido da minha origem, tinha abandonado minha mãe,
Tinha me tornado alguém que só pensava em lucro e poder. Eduardo pausou, a voz embargada, até que uma menina de 7 anos me ensinou o que realmente importa. Ele olhou para Laura, que estava sentada na primeira fileira ao lado de Renata. Laura, pode vir aqui, por favor? A menina se levantou, sem jeito, e subiu ao palco. Eduardo se ajoelhou ao lado dela. Essa menina, ele continuou, viu uma senhora idosa que não conseguia comprar comida. E ao invés de passar direto, ao invés de fingir que não viu, ela parou. Ela cuidou, ela ajudou. E aquela senhora era minha mãe. Um murmúrio percorreu o salão. Renata arregalou os olhos, finalmente entendendo tudo. Eu estava lá, vi tudo. Vi essa menina demonstrando mais compaixão em 5 minutos do que eu demonstrei em 10 anos. E aquilo me destruiu. Me fez olhar no espelho e odiar o que via. Mas também me deu esperança. Porque se uma criança que não tinha quase nada podia ser tão generosa, então eu, que tinha tanto, também podia mudar. Eduardo se levantou segurando a mão de Laura. Por isso criei essa fundação, para honrar essa menina, para encontrar outras crianças como ela, para mostrar ao mundo que ainda existe bondade, ainda existe empatia, ainda existe esperança. E essa fundação não é minha, é de vocês, é das crianças, é de todos que acreditam que podemos fazer o mundo melhor, um gesto de cada vez. A plateia explodiu em aplausos. Marta chorava na primeira fileira, Renata também. Patrícia, sentada ao lado de Marta, sorria emocionada. Eduardo olhou para Laura. Obrigado por me salvar. Laura, com sua simplicidade, apenas sorriu e o abraçou. Aquela noite marcou o verdadeiro início de tudo. A fundação ganhou mais visibilidade. Não porque Eduardo procurou a imprensa, mas porque as histórias vazaram naturalmente. Jornalistas começaram a investigar. Programas de televisão pediram entrevistas. Eduardo recusou todas. Não queria holofotes. Não queria aparecer. Queria apenas fazer o bem. Mas a história de Laura e da fundação chegou aos ouvidos de muitas pessoas. Doações começaram a chegar. Outras empresas se ofereceram para ajudar. Escolas queriam participar do programa de identificação de crianças. A fundação cresceu. De 20 crianças, passou para 50, depois 100, depois 200. Abriram escritórios em outras cidades. O impacto era real e mensurável. Renata terminou o curso de enfermagem com louvor. Eduardo a contratou para trabalhar no hospital pediátrico que a fundação estava construindo. Ela finalmente realizava seu sonho de cuidar de crianças como enfermeira. Marta, inspirada por tudo o que estava acontecendo, começou a escrever. Escrevia sobre a vida, sobre a solidão, sobre o reencontro com o filho. Escrevia sobre a invisibilidade dos idosos na sociedade. Patrícia, que tinha vários contatos no meio editorial, ajudou Marta a publicar um livro. O livro se chamava Nunca é Tarde para Recomeçar e contava a história de Marta de forma honesta e tocante. Falava sobre a viuvez, sobre o afastamento do filho, sobre os anos de solidão e falava sobre o dia em que uma menina a fez sentir-se vista novamente. O livro virou best-seller nacional. Marta passou a ser convidada para palestras, para programas de televisão. Ela, que tinha sido invisível por tanto tempo, agora tinha voz. E usava essa voz para defender os idosos, para falar sobre dignidade, para inspirar outras pessoas. Todo o dinheiro que ganhou com o livro foi doado para projetos de apoio a idosos em situação de vulnerabilidade. Ela não precisava de dinheiro. O filho cuidava dela, mas queria fazer diferença. Eduardo e Patrícia se casaram em uma cerimônia simples, apenas com família e amigos próximos. Marta chorou de felicidade. Renata e Laura estavam lá. Melissa foi da minha. Eduardo estava radiante. Olhava para Patrícia e via não apenas uma esposa, mas uma parceira de vida e propósito. Juntos, eles lideravam a fundação com amor e dedicação. Decidiram que Eduardo se afastaria gradualmente do comando direto de suas empresas de construção. Continuaria como acionista majoritário, mas delegaria a gestão para outras pessoas. Queria dedicar seu tempo à fundação, às crianças, à transformação de vidas. A mudança não foi fácil.
Houve resistência dos sócios, dos acionistas, mas Eduardo estava firme em sua decisão. O dinheiro já não o motivava. O propósito, sim. Laura crescia linda e sábia. Aos 9 anos, já participava ativamente da fundação. Não de forma simbólica, mas real. Tinha ideias, dava sugestões, ajudava a identificar outras crianças. Eduardo criou um conselho jovem dentro da fundação. Era formado por Laura e outras 10 crianças beneficiadas pelo programa. Elas se reuniam uma vez por mês para discutir melhorias, para propor novos projetos, para dar voz às próprias necessidades. Uma das ideias que surgiu desse conselho foi criar um programa de apadrinhamento entre crianças. Crianças que já estavam na fundação há mais tempo apadrinhavam as recém-chegadas, oferecendo apoio emocional e orientação. Laura foi a primeira madrinha. Apadrinhou uma menina de 7 anos chamada Beatriz, que vinha de uma família muito pobre da periferia. Beatriz era tímida, assustada com tudo que estava acontecendo, mas Laura a acolheu com paciência e carinho. Conversavam toda semana. Laura ajudava Beatriz com a lição de casa, contava histórias sobre como tinha sido para ela no início, incentivava a menina a participar das atividades. Em 6 meses, Beatriz estava transformada, mais confiante, mais feliz, mais integrada. E Laura sentia um orgulho imenso de ter ajudado. Renata observava a filha crescer com admiração. Laura estava se tornando uma jovem extraordinária. Continuava com o mesmo coração generoso, mas agora tinha também consciência do impacto que podia gerar. As duas ainda moravam no apartamento de 2 quartos. Renata não quis aceitar uma casa maior quando Eduardo ofereceu. Disse que estava feliz onde estava, que não precisava de luxos, mas Eduardo fazia questão de ajudar de outras formas. Pagava todas as contas, garantia que nada faltasse, oferecia viagens nas férias. Renata aceitava com gratidão, sabendo que era a forma que Eduardo tinha de agradecer por tudo. Marta, aos 76 anos, estava irreconhecível. A mulher frágil e invisível do supermercado tinha se transformado em uma ativista respeitada. Dava palestras pelo país, escrevia artigos, participava de debates sobre políticas públicas para idosos. Sua relação com Eduardo estava solidificada. Jantavam juntos toda semana. Ele a levava para passear, para conhecer lugares novos. Compensava o tempo perdido com presença constante. E assim, 3 anos após aquele encontro no supermercado, todos tinham se transformado. Eduardo deixou de ser o empresário frio e distante para se tornar um filantropo, dedicado. Marta deixou de ser a senhora invisível para se tornar uma voz ativa e respeitada. Renata realizou seu sonho de ser enfermeira e trabalhava com amor. E Laura, a menina que tinha iniciado tudo, continuava sendo a luz que guiava todos eles. A fundação já tinha impactado mais de 1000 crianças em todo o país. Os resultados eram impressionantes. Crianças que antes não tinham perspectiva, agora sonhavam com universidades. Famílias que viviam na miséria, agora tinham dignidade. E tudo tinha começado com um gesto simples. Uma menina vendo uma senhora com dificuldade e decidindo ajudar. Às vezes, Laura pensava, naquele dia. Lembrava do rostinho da Dona Marta, das lágrimas, do abraço apertado. Não sabia na época que aquele momento mudaria tantas vidas. Apenas sabia que alguém precisava de ajuda e ela podia ajudar. E talvez fosse essa a lição mais importante de todas. Não era preciso ter muito para fazer diferença. Não era preciso ser rico ou poderoso. Bastava ter coração. Bastava ver o outro. Bastava cuidar. Eduardo aprendeu isso da forma mais dura. Precisou ver uma criança fazendo o que ele deveria ter feito. Precisou se confrontar com sua própria falha, mas aprendeu. E se transformou. E agora, juntos todos eles estavam escrevendo uma história nova. Uma história de amor, de perdão, de recomeço e de esperança. Uma história que provava que nunca é tarde para mudar, que sempre há tempo para ser melhor, e que um único gesto de bondade pode criar ondas que alcançam lugares inimagináveis. 5 anos haviam se passado desde aquela tarde de setembro no supermercado, 5 anos que pareciam uma vida inteira. Laura tinha agora 12 anos e estava irreconhecível.
Não na essência. Essa continuava a mesma, mas na postura, na confiança, na consciência do impacto que sua existência gerava no mundo. Era uma manhã de sábado e Laura estava em seu quarto, ensaiando mentalmente o discurso que faria naquela noite. A Fundação Laura Silva para o Bem completava 5 anos e haveria uma grande cerimônia. Não era o tipo de evento que Eduardo gostava, mas dessa vez ele tinha concordado. Era importante celebrar, reconhecer o trabalho, inspirar mais pessoas. Laura olhou para o espelho. Via uma menina alta para a idade, cabelos longos e escuros, que agora prendia em um coque elegante, olhos que ainda brilhavam com a mesma profundidade de quando tinha 7 anos. Vestia um vestido azul marinho simples, mas bonito. Não gostava de roupas chamativas. Preferia a simplicidade. Renata entrou no quarto. Aos 37 anos, estava radiante. O rosto tinha menos marcas de cansaço. Os olhos brilhavam com realização. Trabalhava no hospital pediátrico da Fundação e amava cada dia. Usava o uniforme de enfermeira com orgulho, cuidava das crianças com dedicação, realizava o sonho que tinha guardado por tantos anos. Filha, está nervosa? Renata se sentou na cama ao lado de Laura. Um pouco. É muita gente. E vai passar na televisão. Você vai se sair bem. Sempre se sai. Renata acariciou o cabelo da filha. Estou tão orgulhosa de você. Laura sorriu. Mãe, você sempre diz isso, porque é sempre verdade. Renata abraçou a filha. Lembra quando a gente morava naquele apartamento pequeno? Quando eu trabalhava em 2 empregos e mal sobrava dinheiro? Lembro. Laura encostou a cabeça no ombro da mãe. Às vezes parece um sonho. Tudo o que aconteceu. Tudo que mudou. Mas foi real, mãe. E foi por causa daquela tarde no mercado. Não, filha. Foi por causa do seu coração. Você podia ter passado direto. Podia ter ignorado a dona Marta. Mas você parou. Você cuidou. Laura ficou em silêncio. Ainda se lembrava claramente daquele dia, do olhar perdido da senhora, das mãos trêmulas segurando o pote de sopa, das lágrimas escorrendo quando ela ofereceu ajuda. Mãe, eu só fiz o que achei certo. Não sabia que ia mudar tanta coisa. E é exatamente por isso que mudou. Porque você não fez esperando recompensa. Você fez porque sentiu que devia. As duas se abraçaram em silêncio. Lá fora, São Paulo acordava para mais um dia. A cidade continuava a mesma, agitada, barulhenta, imensa. Mas dentro daquele apartamento, dentro daquele abraço, havia paz. Do outro lado da cidade, na casa de Marta, a Yausintzimam, senhora de 79 anos, se preparava para a cerimônia. Estava bem diferente da mulher frágil que hesitara diante de um pote de sopa anos atrás. Agora usava um vestido elegante que o filho tinha comprado. Os cabelos grisalhos estavam arrumados em um penteado bonito. E o rosto, embora marcado pelos anos, brilhava com vitalidade. Seu livro, Nunca é Tarde para Recomeçar, estava na 2ª edição e continuava vendendo bem. As palestras que dava sobre a invisibilidade dos idosos tinham impactado políticas públicas. Ela tinha se tornado referência no assunto, consultada por governos e organizações. Mas o que mais a deixava feliz não era o reconhecimento, era ter o filho de volta, era ter uma família, era ter propósito. Eduardo chegou para buscá-la. Entrou na casa que tinha comprado para a mãe e sorriu ao vê-la arrumada. Está linda, mãe. Ah, filho. Marta fez um gesto com a mão, mas estava visivelmente contente. Você também está bonito. Eduardo vestia um terno discreto, sem gravata. Aos 51 anos, parecia mais jovem e mais vivo do que nunca. O peso que carregava nos ombros anos atrás tinha desaparecido. Agora sorria com facilidade, abraçava com frequência, demonstrava emoção sem vergonha. Está nervosa para hoje? Ele perguntou enquanto ajudava a mãe a entrar no carro. Um pouco. Vou falar também, né? Sobre o livro, sobre a fundação. Vai se sair bem. Eduardo segurou a mão da mãe. Você sempre se sai. Marta apertou a mão do filho. Quem diria, né? Que a gente chegaria até aqui.
Eduardo sentiu um nó na garganta. Quem diria? Dirigiram em silêncio confortável até o local do evento. Era um centro de convenções no bairro de Pinheiros, decorado com simplicidade mas bom gosto. Fotos das crianças beneficiadas pela fundação cobriam as paredes. Depoimentos em vídeo passavam em telões. A atmosfera era de celebração e gratidão. Patrícia estava lá cedo, organizando os últimos detalhes. Como psicóloga-chefe da fundação, ela coordenava todos os programas de apoio emocional às crianças e famílias. Mas mais do que isso, ela era a parceira de Eduardo em tudo. Juntos tinham construído algo extraordinário. Melissa, a filha de Patrícia, agora com 15 anos, ajudava a receber os convidados. Ela e Laura tinham virado irmãs de coração, estudavam na mesma escola, participavam juntas das atividades da fundação, compartilhavam sonhos e segredos. O salão começou a encher. Centenas de pessoas chegavam, crianças beneficiadas pela fundação e suas famílias, professores, psicólogos, assistentes sociais, doadores, jornalistas, autoridades. Eduardo cumprimentava a todos, mas seus olhos procuravam por Laura. Quando a viu entrar com Renata, sentiu o peito apertar. Aquela menina tinha mudado sua vida. Tinha o salvado de si mesmo. Laura, vem cá. Eduardo acenou para ela. A menina se aproximou. Oi, Eduardo. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela, mesmo ela já estando quase tão alta quanto ele. Pronta para o discurso? Acho que sim. Estou nervosa, não precisa estar. Você só precisa falar do coração. Como sempre faz. Laura sorriu. Você também vai falar? Vou, mas depois de você. Você é a estrela da noite. Eu não queria ser estrela, só queria ajudar. Eduardo sentiu os olhos arderem. Eu sei. E é exatamente por isso que você é especial. A cerimônia começou pontualmente às 7 da noite. O salão estava lotado. Câmeras de televisão estavam posicionadas estrategicamente. Tudo seria transmitido ao vivo para uma rede nacional. Patrícia foi a primeira a falar. Subiu ao palco e agradeceu a presença de todos. Falou sobre o trabalho da fundação, sobre os números impressionantes. Mais de 3.000 crianças já tinham sido beneficiadas. 50 escolas parceiras, 20 cidades atendidas, centenas de famílias transformadas. Em seguida foi a vez de Marta. Ela subiu ao palco com a ajuda de Eduardo e pegou o microfone com mãos que ainda tremiam levemente, mas agora de emoção, não de fraqueza. Boa noite a todos. Marta olhou para a plateia. Há 5 anos eu era uma mulher invisível. Vivia sozinha, sem perspectiva, sem esperança. Achava que minha vida tinha acabado, que não importava mais para ninguém. Ela pausou, emocionada. Até que uma menina de 7 anos me viu. Me enxergou, me cuidou. O silêncio no salão era absoluto. Aquela menina não me conhecia. Não. Sabia meu nome, minha história, nada. Mas ela viu que eu precisava de ajuda e ofereceu, sem pensar 2 vezes, sem esperar nada em troca, apenas porque tinha um coração bom. Marta enxugou uma lágrima, e aquele gesto mudou minha vida. Me deu esperança novamente. Me mostrou que ainda havia bondade no mundo. Ela olhou para Laura, que estava sentada na primeira fileira. Laura, você não sabe o presente que me deu naquele dia. Você me deu dignidade, me deu propósito, me deu vontade de viver. E eu serei eternamente grata. A plateia aplaudiu. Laura estava chorando baixinho. Renata segurava sua mão. Marta continuou. Hoje eu tenho meu filho de volta, tenho uma família, tenho um propósito. Escrevo, palestro, ajudo outros idosos. Tudo porque uma criança me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Obrigada, Laura. Obrigada por me salvar. A plateia se levantou e aplaudiu de pé. Marta desceu do palco e foi direto abraçar Laura. As duas choraram juntas. Eduardo foi o próximo a falar. Subiu ao palco ainda emocionado com o discurso da mãe. Boa noite. Eduardo respirou fundo. Há 5 anos eu era um homem rico, mas vazio. Tinha construído um império financeiro, mas tinha perdido minha humanidade. Abandonei minha mãe, a mulher que me deu a vida, porque tinha vergonha da minha origem, porque achava que ser rico me fazia melhor que os outros. Ele pausou, a voz embargada. Até que uma tarde, em um supermercado comum,
Presenciei uma cena que mudou tudo. Vi uma menina de 7 anos ajudando minha mãe. Vi aquela criança demonstrando mais compaixão em 5 minutos do que eu havia demonstrado em 10 anos. E aquilo me destruiu. Eduardo olhou para Laura. Laura, você me mostrou o homem vazio que eu tinha me tornado. E, ao mesmo tempo, me deu esperança de que eu podia mudar. Você me salvou de mim mesmo. Me reconectou com minha humanidade. Me ensinou que riqueza não é ter dinheiro. É ter coração. Ele estendeu a mão para Laura. Vem aqui, por favor. Laura subiu ao palco, as pernas tremendo. Eduardo a puxou para perto. Por causa dessa menina, criei esta fundação. Por causa dela, reencontrei minha mãe. Por causa dela, me tornei um homem melhor. E agora, Laura vai nos contar o que aprendeu nesses 5 anos. Eduardo desceu do palco, deixando Laura sozinha com o microfone. Ela olhou para a plateia. Centenas de pessoas a olhavam de volta. Câmeras a filmavam. O país inteiro assistia. Respirou fundo e começou. Oi, meu nome é Laura e eu tenho 12 anos. Há 5 anos, eu fiz algo que achei simples. Vi uma senhora que precisava de ajuda e ofereci. Não sabia que aquela senhora era a mãe do Eduardo. Não sabia que ele estava assistindo. Não sabia que aquilo mudaria tantas vidas. Sua voz era clara, firme. Minha mãe sempre me ensinou que ajudar os outros é importante, que não importa quanto a gente tem, sempre podemos fazer algo. E naquele dia eu só segui o que meu coração mandou. Ela olhou para Renata, que chorava na plateia. Às vezes as pessoas acham que para fazer diferença precisa ter muito dinheiro, muito poder. Mas não é verdade. Para fazer diferença, a gente só precisa ver o outro, enxergar a pessoa, se importar. Laura pausou, organizando os pensamentos. Nesses 5 anos eu aprendi muita coisa. Aprendi que responsabilidade não é fazer coisas quando todo mundo está olhando. É fazer quando ninguém está. É ajudar mesmo sem ganhar nada. É cuidar porque isso importa. A plateia escutava em silêncio absoluto. Eu conheci centenas de crianças através da Fundação. Crianças que também têm corações bons. Crianças que ajudam suas famílias, que cuidam dos irmãos menores, que dividem o pouco que têm. E eu percebi que não sou especial. Essas crianças todas são especiais também. Elas só precisavam de uma oportunidade. Laura olhou para Eduardo. O Eduardo me deu essa oportunidade, mas mais do que isso, ele acreditou que meu gesto significava algo. Ele transformou um momento pequeno em um movimento grande. E agora, a Fundação ajuda milhares de crianças. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas eu quero dizer uma coisa importante. A Fundação é linda. O trabalho é incrível. Mas nada disso importaria se não mudássemos de verdade. Se eu tivesse ganhado uma bolsa, mas continuasse egoísta, não adiantaria nada. Se o Eduardo tivesse criado a Fundação só para aparecer, não adiantaria nada. Laura olhou para a plateia. O que importa é o que a gente leva no coração. É como a gente trata as pessoas. É se a gente escolhe ver o outro ou passar direto. Porque todos os dias a gente tem escolhas pequenas: ajudar ou ignorar, cuidar ou esquecer. E são essas escolhas pequenas que constroem quem a gente é. Ela pausou, emocionada. Naquele dia no supermercado eu escolhi parar. Escolhi ver a Dona Marta. Escolhi oferecer ajuda. E essa escolha pequena mudou minha vida, mudou a vida dela, mudou a vida do Eduardo, mudou a vida da minha mãe. E agora está mudando a vida de milhares de crianças. Laura enxugou uma lágrima. Então meu pedido para todos vocês é simples. Façam escolhas boas. Vejam as pessoas. Cuidem. Não porque vão ganhar algo. Não porque alguém está filmando. Mas porque é certo. Porque somos humanos. Porque podemos fazer diferença. A plateia explodiu em aplausos. Todos se levantaram. Eduardo chorava sem esconder. Marta cobria o rosto com as mãos. Renata abraçava Patrícia, ambas em lágrimas. Laura desceu do palco e foi direto para o colo da mãe. Renata a abraçou apertado, sussurrando palavras de orgulho no ouvido da filha. O resto da cerimônia foi uma celebração. Apresentações musicais.
depoimentos de crianças, vídeos mostrando o trabalho da fundação, agradecimentos a doadores e parceiros. Quando terminou, já passava das 10 da noite. As pessoas foram embora aos poucos. Eduardo ficou ajudando a organizar, conversando com os últimos convidados, agradecendo pela presença. Laura estava cansada, mas feliz. Sentou-se em um banco no jardim externo do centro de convenções olhando as estrelas. São Paulo raramente tinha céu limpo, mas naquela noite algumas estrelas conseguiam furar a poluição luminosa. Eduardo a encontrou ali. "Posso sentar?" "Claro." Laura deu espaço no banco. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas contemplando o céu. "Seu discurso foi incrível", disse Eduardo por fim. "Obrigada. Eu estava com medo de esquecer alguma coisa. Você falou do coração. Foi perfeito." Mais silêncio confortável. "Laura, tem uma coisa que eu nunca te contei." Eduardo virou-se para ela. "O quê?" "Naquele dia no supermercado, quando você ajudou minha mãe, eu estava lá. Vi tudo. E quando percebi que aquela senhora era minha mãe, que eu tinha abandonado, que estava passando necessidade enquanto eu tinha tanto, eu me odiei. Me odiei como nunca tinha me odiado." Laura olhou para ele, surpresa. "Eu queria morrer de vergonha. Queria sumir. Porque uma criança de 7 anos estava fazendo o que eu deveria ter feito. E aquilo me destruiu." Eduardo limpou uma lágrima, mas também me salvou. Porque me mostrou que eu podia mudar, que não era tarde. "Nunca é tarde", disse Laura com simplicidade. "Não, não é. E você me ensinou isso." Eduardo segurou a mão da menina. "Laura, eu sei que a fundação leva seu nome. Sei que as pessoas te veem como a inspiração. Mas quero que você saiba que você é mais do que isso para mim. O que eu sou? Você é minha bússola moral. É minha inspiração. É a prova viva de que bondade existe. Toda vez que eu penso em desistir, em voltar a ser quem eu era, eu penso em você. Penso naquele gesto simples no supermercado. E lembro do que realmente importa." Laura apertou a mão dele. "Você é uma pessoa boa, Eduardo. Você mudou. Você ajuda tanta gente agora. Só porque você me ensinou." Eduardo sorriu através das lágrimas. "Você sabe o que vai fazer quando crescer?" Laura pensou por um momento. "Quero estudar psicologia ou serviço social. Quero continuar ajudando crianças. Acho que é isso que eu vim fazer no mundo. Você vai ser incrível." Eduardo abraçou a menina. Já é incrível. Ficaram ali, abraçados, sob as poucas estrelas visíveis de São Paulo. Duas pessoas que um encontro casual tinha conectado para sempre. Um empresário que tinha reencontrado sua humanidade. Uma menina que tinha mudado o mundo com um gesto simples. Renata apareceu na porta. "Laura, precisamos ir." "Já é. Tarde." Laura se levantou. "Tchau, Eduardo. Obrigada por tudo. Obrigado você. Por tudo." A menina correu até a mãe. Eduardo ficou ali, sozinho no banco, olhando as duas se afastarem. Mãe e filha. Duas guerreiras. Duas mulheres incríveis. Patrícia se aproximou e sentou ao lado dele. "Está bem?" "Estou." Eduardo sorriu. Só estava pensando como a vida é engraçada. Por quê? Porque há 5 anos eu tinha tudo e não tinha nada. Hoje eu tenho menos coisas materiais, mas tenho tudo o que importa. Tenho minha mãe. Tenho você. Tenho propósito. Tenho paz. Patrícia encostou a cabeça no ombro dele. "Você mereceu essa paz." "Não, eu não mereci. Mas fui abençoado com ela mesmo assim." Os dois ficaram ali, olhando a noite. Nos meses que se seguiram à cerimônia, a fundação ganhou ainda mais visibilidade. O discurso de Laura viralizou nas redes sociais. Milhões de pessoas assistiram. Centenas de escolas pediram para usar o vídeo em sala de aula. O movimento cresceu, mas Laura continuou sendo Laura. Não deixou a fama subir a cabeça. Continuava estudando, ajudando em casa, participando da fundação, cuidando dos colegas. Aos 13 anos, criou um projeto paralelo dentro da fundação chamado Pequenos Gestos, Grandes Mudanças. Era
um programa de incentivo a atos aleatórios de bondade. Crianças eram encorajadas a fazer algo gentil toda semana e compartilhar suas experiências. O projeto se espalhou, escolas adotaram, famílias participaram. Logo, milhares de crianças pelo país estavam fazendo pequenos gestos de bondade e mudando suas comunidades. Renata, vendo o impacto da filha, escreveu um artigo para uma revista de saúde sobre a importância da empatia no desenvolvimento infantil. O artigo foi bem recebido e ela passou a ser convidada para palestras. Mãe e filha, cada uma à sua maneira, estavam fazendo diferença. Marta, aos 80 anos, publicou seu segundo livro, A Força dos Recomeços. Nele compilava histórias de pessoas que tinham mudado de vida depois de situações difíceis. O livro incluía sua própria história, mas também a de Eduardo, de Renata, de Laura e de dezenas de outras pessoas conectadas pela Fundação. O livro virou fenômeno de vendas. Marta doou todos os lucros para a Fundação. Eduardo e Patrícia expandiram o trabalho para outros países. Começaram na América Latina, depois na África, depois na Ásia. O modelo da Fundação era replicável e funcionava. Identificar crianças com empatia genuína, apoiá-las, transformar suas vidas, criar uma rede de bondade. E tudo tinha começado com Laura. Anos se passaram. Laura terminou o ensino fundamental, entrou no ensino médio. Continuava sendo referência na escola, entre os amigos, na fundação. Mas nunca se esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu o apartamento pequeno, os dias difíceis, a luta da mãe. Visitava regularmente comunidades carentes, conversava com crianças em situação de vulnerabilidade, oferecia esperança através de sua história. Eduardo, agora completamente afastado dos negócios, dedicava 100% do tempo à filantropia. Não se arrependia. O dinheiro que tinha era mais do que suficiente. O que importava agora era o legado. E que legado estava construindo? A Fundação Laura Silva. Para o Bem tinha se tornado uma das maiores organizações sociais da América Latina. Dezenas de milhares de crianças beneficiadas, centenas de projetos, milhões de vidas impactadas. Mas os números não eram o mais importante. O mais importante eram as histórias. A menina que saiu da miséria e virou médica. O menino que superou o abandono e virou professor. A adolescente que perdeu a família, mas encontrou propósito ajudando outros órfãos. Cada história era um milagre. Cada vida transformada era uma vitória. E tudo tinha começado naquele supermercado, naquela tarde comum de setembro, com uma menina de 7 anos que decidiu parar e cuidar. Laura, agora aos 16 anos, escrevia em seu diário. Era um hábito que tinha desde criança. Anotava pensamentos, reflexões, aprendizados. Naquela noite, escreveu algo que resumia tudo. Hoje eu entendo que aquele dia no supermercado não foi coincidência. Foi propósito. Eu estava ali naquele momento porque precisava estar. A dona Marta precisava ser vista. O Eduardo precisava ser despertado. E eu precisava aprender que meus gestos importam. Que todos nós podemos fazer diferença. Não importa a idade. Não importa quanto temos. O que importa é o coração. O que importa é escolher. Ver o outro. Escolher cuidar. Escolher amar. Porque no fim é isso que ficamos, não os prêmios. Não o dinheiro. Não a fama. Ficamos o amor que demos. As vidas que tocamos. As pessoas que ajudamos a se levantar. E eu quero que, quando eu partir, as pessoas lembrem de mim assim. Como alguém que viu. Alguém que cuidou, alguém que amou. Fechou o diário e olhou pela janela. São Paulo brilhava lá embaixo, viva e agitada como sempre. Milhões de pessoas, milhões de histórias, milhões de oportunidades de fazer diferença. E Laura sabia que cada dia era uma nova chance, uma nova oportunidade de escolher a bondade, de escolher o amor, de escolher fazer do mundo um lugar melhor. Porque era isso que aprendera, que transformar o mundo não exigia superpoderes, exigia apenas coragem para ver, compaixão para cuidar e amor para agir. E ela, aquela menina que um dia estendeu a mão no corredor de um supermercado, continuaria estendendo.
Hoje, amanhã, sempre, porque algumas pessoas nascem para iluminar, e Laura era uma delas.